O meu tema é teoria das cores, então eu vou falar um pouquinho sobre cores. Xaropim chegou perto aí na ótica, prisma. Então a gente vai falar um pouquinho sobre várias coisas. E a primeira coisa que eu queria falar é o que são as cores, né? Tipo, como que a gente vai falar sobre elas. Então vamos passar por tudo. Então as cores, elas são faixas de onda visíveis, né? E o comprimento de onda, ele vai definir a cor que a gente enxerga. E, de certo modo, então, a frequência de radiação luminosa, ela define a cor que a gente vai ser observado. Só que a gente precisa tomar cuidado também com essa definição, porque a cor, ela não é uma característica da luz, mas ela é uma característica da percepção visual humana. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui para frente, mas, enfim, bom já ter essa ideia. Continuando, a gente vai falar sobre uma propriedade física também, que é a reflexão e absorção. Então, a cor que a gente observa no objeto é a cor que ele reflete, e todas as outras comprimentos de onda ele absorve. Então, desse modo, a gente enxerga então os comprimentos de onda que foram refletidos. Então, por exemplo, a cor branca, ela é a cor que reflete todos os comprimentos de onda, e a cor preta, ela é a cor que absorve todos os comprimentos de onda. E falando um pouco sobre como a gente enxerga, é importante a gente falar do olho, né? Como que funciona o nosso olho, como que a gente enxerga as cores. Como eu disse antes, a cor, ela não é uma característica da luz, né? Mas ela é uma característica da percepção humana. Então, isso quer dizer que a cor, ela é o modo que o olho normativo enxerga, né? Então, por que eu falo normativo, né? Porque eu não estou entrando nos detalhes de daltonismo, etc. Mas, explicando melhor, o nosso olho, ele funciona como uma câmera fotográfica. Então, a gente tem lente, a gente tem uma superfície fotossensível, e dentro dessa superfície fotossensível, a gente tem células, né? E as principais são os cones e os bastonetes. Os bastonetes, eles são células que são usadas basicamente quando a gente está em um ambiente escuro, então ajuda a gente a enxergar, né, na penumbra, na sombra. E os cones são as células responsáveis por captar a informação luminosa, etc., das cores. E aí as cores que a gente percebe, elas são divididas nos 3 tipos de cor, né? Então a gente tem células para vermelho, deixa eu só lembrar aqui rapidinho, células para vermelho, células para verde e células para azul. E aí os cones, eles são distribuídos de forma desigual sobre RGB, né, que R é de red, green é verde, blue azul. A gente tem 94% de células do tipo vermelhos e verdes, e só 6% do tipo azul. Eu tentei pesquisar por que a gente tem esse desequilíbrio, mas eu não achei nada consistente, assim, pra expor pra vocês. Então, fica aí a dúvida do porquê que tem esse desequilíbrio das células. Mas, continuando, o estudo das cores, ele começou há muito tempo atrás e a gente vai falar um pouquinho sobre a história disso. Como todas as ciências, eu acho, as coisas começam com Aristóteles. O cara pensou em tudo, né? E mais ou menos 350 anos antes de Cristo, ele imaginava que as cores eram propriedades dos objetos, como o peso, a textura, ou, sei lá, qualquer outra coisa, material. Ele achava que as cores faziam parte da propriedade dos objetos. E as pessoas acreditaram nisso por muito tempo, né? Seguindo um pouco na linha do tempo, a gente chega na Idade Média, e essa foi uma época bastante influenciada pelos aspectos psicológicos e culturais, né? Como todas as eras. E a gente teve um poeta, Plínio, que ele foi o principal teorizador, assim, das cores e falar sobre isso. E ele achava que existiam 3 cores principais, que eram o vermelho, o ametista, que é um roxinho clarinho, tipo um violeta, e uma cor que ele chamava de conchífera. Eu não conseguia achar que cor que era conchífera, não existe nenhuma amostra do que era ser conchífera, mas eu imagino que seja algum tipo bege, porque conchífera vem de concha, então que tipo, deve ser um bege. E aí ele excluiu o amarelo porque ele considerava que era uma cor feminina, porque era uma cor usada no véu de noiva. Então era um incelzinho, né? Ele tirou o amarelo porque era relacionado a mulheres. Seguindo em frente, a gente fala da Renascença, e a cor ela foi estudada pelos artistas da época, e ela foi bastante baseada na análise da natureza, né? A gente teve 2 principais
artistas estudando a cor. Foi o Leonardo e o Leonardo da Vinci. Eles foram contemporâneos, né? Então um influenciava bastante o outro. O Leon, ele dizia que a gente tinha 4 cores importantes, e elas seriam o vermelho, o verde, o azul e o cinza, e elas estariam relacionadas aos 4 elementos, né? Então, o vermelho para fogo, o ar era cinza, a água azul e a terra era verde. Então, para ele, eram essas 4 cores principais. E o Leonardo da Vinci, também estudando a natureza e tudo mais, ele foi o primeiro a contestar as ideias de Aristóteles. Ele não achava que a cor era uma propriedade dos objetos, ele achava que era uma propriedade da luz, né? E ele também afirmou que o branco e o preto, eles não eram exatamente cores, mas eles eram extremos da luz. Então, para ele era tipo ausência da luz ou muita intensidade de luz. E ele também foi o primeiro a observar que a sombra podia ser colorida. Então, bem legal. Seguindo em frente, a gente vai para Isaac Newton, que eu acho que foi o que mais estudou assim as cores no quesito da física, né? Ele era a favor da teoria corpuscular da luz e ele não acreditava que a luz poderia ter propriedades ondulatórias. Hoje a gente sabe que a luz apresenta essas 2 propriedades, né, por causa dos fótons, mas ele achava que a cor ela existia por conta das partículas que eram diferentes e, enfim, ele acreditava na teoria corpuscular apenas. Apesar dele ter essa ideia meio doida, ele estava certo no quesito da decomposição da luz com prisma. Então ele conseguia decompor a luz em todos os espectros visíveis, né, todas as cores que a gente enxerga, com a utilização do prisma, e ele também descobriu que ele conseguia decompor e recompor a luz branca. Então, uma faixa de luz branca incidia sobre o prisma, saíam todas as cores do arco-íris, e ele conseguia recompor essa luz de novo usando outro prisma. E aí, basicamente isso sobre o Newton. Ele descobriu a decomposição da luz branca. E ele também fez o círculo cromático, né, para estudar isso. Então, não sei se vocês fizeram esse experimento quando vocês estavam no colégio, mas a luz branca, o disco de Newton, ele tem todas as cores do arco-íris, quando você roda ele muito rápido, as cores se sobrepõem e você enxerga branco. E foi bastante importante para o estudo da física, da ótica e tudo mais. Seguindo, a gente chega no Goethe, que eu não sei falar muito bem o nome dele, eu procurei pronúncias, mas é muito difícil falar o nome dele. E ele é um poeta do século XIX, e assim, a ideia principal dele era desmentir o Newton. Ele ficou 40 anos escrevendo um estudo para desmentir o Newton. E, e ele achava que a luz branca, ela não podia ser construída por cores. Ele era contra isso. Ele não achava que a luz branca era formada por todas as cores. E ele defendia que as cores eram resultados da interação da luz e da ausência de luz. Mas, como as teorias dele não eram baseadas em método científico, ele foi muito desacreditado na época. E, então, tipo, a gente não considera muito. Porém, ele contribuiu para aspectos que o Newton não contribuiu, como a fisiologia e a psicologia da cor, que são coisas que o Newton não estudou. Ele observou que a gente retém cores na retina, ele também viu a tendência do olho humano de enxergar bordas em cores complementares, e ele notou que objetos brancos mais claros, eles parecem maior do que objetos mais escuros. Então ele também teve essa contribuição para a teoria das cores, né? Bom, seguindo em frente, a gente vai falar do círculo cromático, que eu já falei um pouquinho, que é a questão do Newton, né, que ele criou. E hoje o círculo cromático ele é mais usado no design, na arquitetura, tudo mais, para design de ambientes e marketing e tudo mais. E ele é basicamente composto por 12 cores. A gente tem 12 espacinhos. Então ele é composto por 3 cores primárias, 3 secundárias e 6 terciárias, né? Então as primárias é o amarelo, o vermelho e o azul, e as outras são combinações entre eles, né? Lembrando que é só uma teoria de harmonização de cores. Não necessariamente ela funciona, mas enfim, brinquem com as cores, mas é legal ver também como elas funcionam. A primeira combinação que eu vou mostrar para vocês é a combinação monocromática. A gente escolhe uma cor do círculo e a gente brinca com saturação e brilho, e tipo, com certeza vai combinar. E aí, nesse caso, eu escolhi vermelho, o azul, e aí a gente cria essa paleta muito legal, muito bonita. Outra combinação que a gente pode fazer é uma combinação análoga, que a gente escolhe, são espacinhos que são seguidos um do outro, então a gente pode escolher vermelho, laranja, amarelo, ou
verde, azul e roxo, enfim, são cores que são seguidas no círculo, né? Então eu escolhi essa cor, ficou assim, bem bonitinho, bem legal. Outra coisa que a gente pode fazer é combinação complementar, né? Então a gente pega duas cores que são opostas no círculo, elas vão dar esse efeito meio Natal, meio, né? Meio esqueceram de mim, Kevin. A gente tem também a combinação complementar dividida, que como a gente vê o vermelho, ele é complementar do verde, só que ao invés de escolher o verde, a gente escolhe as cores adjacentes, também é uma combinação que funciona, que harmoniza, né? Segundo os designers. E a gente tem também a combinação triádica, que a gente escolhe 3 coresinhas do círculo. Geralmente a gente forma um triângulo equilátero, mas eu acho que não necessariamente precisa ser. E também a gente cria. Eu achei muito coringa. Não sei. Verde, roxo, enfim. E tem a combinação tetrádica também, que são 4 cores. E geralmente formando um retângulozinho. E é isso de círculo cromático. E aí a gente vai falar um pouco sobre a arte e como a arte usa as cores, composição visual e interpretação. Eu separei as características das cores em 2 partes, então a gente vai falar um pouquinho sobre ela, como as cores influenciam na nossa percepção, né? Então, tipo, a utilização de algumas cores, ela pode afetar a dimensão do ambiente, a percepção, o que a gente sente quando a gente entra no ambiente, né? Ela também pode afetar a sensação de peso de um objeto. Um objeto pode parecer mais pesado do que ele realmente é, ou mais leve do que ele realmente é. Ele também, a escolha das cores também influencia a característica da iluminação de um ambiente. Então, uma cor que reflete mais comprimento de onda vai parecer mais claro, mais escuro. Também afeta a sensação de temperatura. Cores que absorvem mais comprimentos de luz vão parecer mais quentes, enfim, esse tipo de coisa. E além desse tipo de característica mais física, a gente tem as características mais psicológicas, né? Vamos dizer entre aspas. As cores, elas alteram o simbolismo, emoção e recordação, que são coisas bem subjetivas, né? Não é igual para todo mundo, mas elas transmitem ideias, elas mudam o estado de espírito, elas são associadas a experiências passadas, então é bem legal. E aí eu queria fazer um experimentozinho com vocês, né? Vocês estão vendo? Não sei se vocês estão vendo. Vou mandar a tela. E aí a gente vai ver algumas cores e eu quero que a gente converse sobre a emoção que a gente sente quando a gente vê essas cores. Então, primeiro é o vermelho. O que vocês associam ao vermelho? Só pra gente interagir. Sangue. Bom, enquanto vocês... McDonald's. Enquanto vocês vão falando, eu vou falando também. O vermelho é uma cor primária e ele é bem ligado ao dinamismo e à vontade de se movimentar e agir. Então, quando o Lana falou sangue, o pior é que ele tá certo, porque existem experimentos que mostram que ocorre aumento da pressão sanguínea e dos batimentos cardíacos quando a gente está presente em um ambiente muito vermelho ou coisas muito vermelhas assim. E elas estão relacionadas geralmente a emoções como raiva, paixão, calor, perigo, violência, enfim, é uma cor quente. Aí vamos para a próxima. Amarelo. Amarelo caso. Cajuzada. O que remete para amarelo para vocês? Dinheiro, sol. Gente, sol, cara, eu vi que o amarelo é uma cor quente. Eu fiquei, gente, mas eu não achava que o amarelo era uma cor quente. Mas é por causa do sol, né? Faz muito sentido, é verdade. E por ele ser uma cor. Gente, pra mim não era uma cor quente. Mas, enfim, por ele ser uma cor quente, ele transmite essa sensação de dinamismo, estímulo e tudo mais. E ele tem a capacidade de estimular a concentração intelectual das pessoas. Amiga, xixi. Então, aí eu tava vendo assim o que, né, que relaciona com o amarelo, e aí tinha lá sabedoria, alegria, aí tinha lá doença. Eu fiquei, gente, doença? Eu fiquei, né, quando a gente fica doente, a gente fica meio amarelado, né? Então é. E também covardia, tipo, amarelou, né? Nossa, essas coisas assim não. É muito legal, né, de pensar. Enfim. Próxima cor, roxinho. Nossa, o roxo eu achei muito legal, que eu pesquisei. Algodão doce. Diversão, loucura, tontura, conforto. O roxo, ele atua, gente, olha isso, ele atua na área cerebral destinada à criatividade e ele promove um estímulo para a solução de bloqueios criativos. Então, se você tá travado aí fazendo uma coisa, fica olhando para a tela roxa,
vai dar certo em algum momento. Talvez sim, talvez não. E ele realmente representa a imagem de sucesso, nobreza, etc. E aí, se eu não me engano, o roxo ele era usado para corante de roupas de nobres, então realmente ligado à nobreza. E mistério, sabedoria, etc. Esse tipo de coisa. E aí a gente tem azul, que é bem parecido com o roxo, né? Só que esse tom de azul que eu escolhi. Mas tudo bem. Ele. Frio, mar. Justo. Minha cor favorita. Ah, presidente da Sem Conto, tá bom. O azul, ele transmite calma, serenidade e tranquilidade. Mas ele também está relacionado a frio, depressão, umas coisas meio bad vibes. Tanto que em inglês tem a. Até que horror, Marina. Tem a expressão, né? Feeling blue, se sentindo azul, se sentindo meio pra baixo, meio depressivo. Ai, que horror, Bia. Eu vou mudar de cor. Calma, calma. Vou mudar. Pronto, melhorou. Verde pet. Ai, que horror, Bia. Vamos de verde pet. E aqui eu só vou falar pontos positivos, não vou falar nada de ruim, não. Porque o verde, ele tá associado à saúde, à vitalidade, natureza, fertilidade, só coisa que o pet tem, entendeu? Pet M, tudo nosso. Então, ele tem destaque para perseverança, orgulho, boa sorte, juventude, generosidade e meio ambiente. Tudo que o pet transmite. Fala dele. E era isso, gente. Meu pet apresenta. Eu queria falar um pouquinho sobre as cores com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Era só uma reflexão sobre as cores e como elas impactam na gente.